Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre Antiguidade Clássica. Roma Antiga é o tema. Vou dividir em duas aulas, ok? Segue aquele esqueminha de quadro que eu costumo passar para ti. Política, economia, sociedade, religião e guerras. Detalhezinho, não vou poder entrar em guerra da forma que eu gostaria. Porém, quando a gente retornar, tem curiosidades e bastante sangue. Ok? Bora então! Raízes históricas. Estamos falando de um modo de produção ou sistema escravista. A cidade de Roma está localizada na Península Itálica, portanto, estou falando de Europa. A fundação de Roma se dá no ano de 753 a.C. E esta fundação, ela tem duas formas de explicá-la: a forma lendária e a forma científica. A lendária conta a lenda de Rômulo e Remo, e como sendo Rômulo o primeiro rei. E a forma científica, nós temos agrupamentos. Grupo familiar que se junta faz uma tribo, tribos que se juntam formam uma vila, vilas que se juntam e formam uma cidade. Os romanos, de maneira geral, se apropriam culturalmente dos povos dominados. Não só de cultura. Por exemplo, dos italiotas, os romanos se apropriaram do território. Dos etruscos, os romanos se apropriaram de símbolos de poder como o trono, a coroa, o manto, o cetro. Também se apropriaram dos etruscos da forma de traçar as ruas, o traçado das ruas. E também da cloaca máxima, que é conhecida hoje por nós como rede de esgoto. Já dos sabinos, eles vão se apropriar das mulheres, num episódio conhecido como o Rapto das Sabinas. Dos gregos, os romanos vão se apropriar da religião, só mudando o nome dos deuses. E dos latinos, os romanos vão se apropriar do idioma. A sociedade romana. A sociedade romana, ela é bem simples de se pensar. Nós temos patrícios, clientes, plebeus e escravos. Quem são os patrícios? Os patrícios são a elite. Nós temos aí os descendentes primórdios aí do primeiro rei, se for na lendária de Rômulo e Remo, e se for da científica de pessoas com bastante poder. Fazem parte do governo, a elite, portanto. Já os clientes são os dependentes dos patrícios. Eles são os agregados. Esses clientes, eles não têm direitos políticos, ok? E os plebeus? Os plebeus, eles são a massa do exército, ou seja, a maioria do exército, e eles também são as pessoas de ofícios. Ofícios são as profissões. Eu tenho aí comerciantes, artesãos, açougueiros, padeiros, lavradores. A maioria da população romana está entre clientes e plebeus. E lá na base da pirâmide eu tenho os escravos, que são considerados instrumentos de trabalho, que são considerados coisas. Escravo sempre é por 3 motivos: por guerra, por dívida, e eu também tenho por nascimento. Filhos de escravos, escravinhos são. E aí, períodos. Como que eu separo os períodos romanos? Os períodos são separados de forma política. Eu tenho monarquia, república e império. Sempre entre uma coisa e outra, ou seja, no final da monarquia, início da república, final de república, início do império, eu tenho conflitos sociais que fazem a marca da passagem desse período político. Como a monarquia. Para falar do período monárquico, eu tenho que te lembrar que monarquia tem a ver com dinastia no poder e, portanto, eu tenho rei. Este rei tem o poder político, o poder religioso e o poder de juiz. Eles são eleitos por uma assembleia popular, normalmente pelos anciões, ok? E tem o Senado. O Senado são os anciões, são os patrícios, ok? Eu tenho 7 reis
e é um período obscuro, são poucas as informações que se tem do período reinado. 4 reis, a gente sabe que são latinos e sabinos, e 3 reis que são etruscos. O primeiro rei foi Rômulo, e aí é bem interessante, porque os romanos gostam muito de saber que Rômulo, ele é o primeiro rei na forma científica e também o primeiro rei na forma lendária, forma de explicação da fundação da cidade. O último rei é Tarquínio o Soberbo, ele era um rei etrusco. Uma tentativa de diminuir a ação do Senado é que vai levar à derrubada do Tarquínio o Soberbo, dando fim à monarquia. E quando a gente acaba com a monarquia, nós vamos ter esses conflitos. Vamos relembrar aqui então nesta tela. Os primeiros reis foram de origem latina ou sabina. Os etruscos tomaram o poder político e aboliram o Senado, ou tentaram diminuir o poder do Senado. Houve uma revolta da aristocracia, ou seja, daqueles senadores que são patrícios, expulsando os etruscos na figura do último rei, Tarquínio o Soberbo, abolindo a monarquia e implantando a República Romana. A República Romana tem como símbolo a águia, que tem todo a ver com o poder, e a cor vermelha, que também na antiguidade era ligada ao poder, e a sigla SPQR, em latim, Senatus Populusques Romanus, em português, o Senado e o povo romano. Te dá uma ideia de quem manda nesse período político. Será aí, ou serão os senadores, ok? Período republicano, então. Instituições essencialmente aristocráticas, ou seja, nós temos aí o poder na mão dos senadores, na mão de uma elite. E aí eu tenho cargos que também são conhecidos como magistraturas. Os senadores é um cargo vitalício. Eles são conhecidos aí como pais fundadores, e nós temos aí uma Assembleia dos Notáveis, que vão fazer essa eleição. Os cônsules estão em vermelho, assim como os senadores e os ditadores, para dar destaque para esses cargos, ok? Cônsules, armatos e togatos. Este cargo é um cargo por 1 ano. O armatos é o cargo de um líder de exército, o cara da guerra. Já o togatos é o cara da administração, é o cara que fica na cidade. Aí nós temos outros cargos, como o edis, que cuida, na verdade, da administração política, os pretores, que são considerados juízes, os questores, que cuidam aí das finanças, e os ditadores, esse é um outro cargo em vermelho com destaque. Nós temos caso de calamidade ou de guerra. Esse ditador é apenas por 6 meses, ok? 6 meses. E aí nós temos os censores, que cuidam do censo. Pessoal, eu gostaria de voltar aqui nos cargos. Percebam que em vermelho eu tenho senadores, eu tenho cônsules e ditadores. Esses 3 cargos são de suma importância para ti, ok? Faça um asterisco lá, um elefante voador pertinho dele. Falou? E aí nós temos as assembleias. São 3 assembleias. A Assembleia Curiata, cuida da questão religiosa. A Centuriata é a mais importante, que é ligada ao exército. É lá onde o exército se encontra, no campo de Marte, bate nos seus escudos e escolhe, elege os cônsules armatos, também os pretores e os censores. E eu tenho a tribunícia, que é considerada as tribos, né? A somatória das tribos, a periferia de Roma, as tribos rurais, e eles vão votar leis menores. O que são leis menores? Equivale aí, pensando em vereadores, ok? A parte do município, né? E aí nós temos a ideia de conquistas da plebe. A gente viu aí na pirâmide social que os plebeus são homens livres, são homens que vão cuidar dos ofícios. Eles não tinham e desejam, almejam poder político. Eles querem participação política e eles vão lutar por essa participação política. De que maneira? Igualdade de direitos e
questões políticas. Eles vão fazer uma revolta, a revolta do Monte Sagrado, é uma greve. Os plebeus sobem o Monte Sagrado e fazem reivindicações, até que os romanos aceitam, os patrícios aceitam algumas e eles descem botando fim, mas entra para a história como a primeira greve da história. E como consequência dessa greve, nós temos aí a criação do cargo da tribuna da plebe, ou tribunos da plebe, que são pessoas que vão ter esse acesso político. Equivale hoje a um vereador, falou? E aí, temos mais conquistas? Sim, é penoso para eles, são muitos movimentos sociais, mas eles conseguem, sim, algumas leis que favorecem os plebeus. Entre elas, nós temos a Lei das 12 Tábuas, que é o primeiro código romano escrito, baseado em Talião, aquele que a gente viu lá atrás, quando a gente falou de Mesopotâmia. Talião é o do olho por olho, dente por dente. É baseado nisso que eles vão fazer a lei das 12 tábuas. Uma lei interessante que eles vão fazer, que vão pedir, né, que vão conseguir, é a lei Canuleia, que dá direito ao casamento interclasses. Significa que um plebeu pode se casar com um patrício. E eles vão conseguir também uma lei chamada Licínia. Esta lei vai pôr fim à escravidão por dívida, o que é muito importante para eles. Então, só relembrando, nós temos dentro das conquistas da plebe, coisas importantes aí, tá em vermelho, hein? Tribunos da plebe, que é um cargo político, equivale aí a um vereador. Nós temos a lei das 12 tábuas, que são leis que favorecem, de alguma forma, os plebeus, e tenho duas leis citando como exemplo aí. A lei Canuleia, que vai dar direito de casamento interclasses, e a lei Licínia, que vai dar direito ao fim da escravidão, ok? E daí damos sequência, então. As assembleias a gente já falou, vamos voltar então aqui para a revolta dos escravos. Nós vamos ter uma revolta bem importante chamada Espartacus. É uma revolta de um escravo, ou seja, Espartacus, que era um escravo, ele era gladiador. Aproveito o gancho para dizer que gladiadores são sempre escravos capturados em guerra, contra o exército romano. Esta revolta vai durar meses, Espartaco vai pôr terror em Roma, mas vai ser sufocada pelo Gal Crasso. E como que vai acabar isso? Com crucificações na Via Ápia. E aí nós vamos para as guerras púnicas. Importante dizer que quem são os punis? Os punis são fenícios. Os romanos chamavam os fenícios de puni, por isso guerras púnicas. Especificamente acontecem essas guerras, o motivo, aproveito para te lembrar que as guerras sempre acontecem por 4 motivos. Quais são? Eu tenho aí território, comércio, ideologia e vingança. Essa especificamente é expansionismo, então é território. Posso pensar em comércio, porque ela fala sobre o mar Mediterrâneo. Então, eu tenho imperialismo e expansionismo. Quem contra quem e por quê? Nós temos romanos contra cartagineses e temos 3 batalhas, na verdade, 3 guerras. A primeira guerra acontece com romanos vezes cartagineses. Por que expansão territorial no mar Mediterrâneo? A batalha é naval, nós teremos de um lado dos romanos, nós teremos um cônsul Armatus, e do lado cartaginês nós vamos ter um general chamado Amílcar Barca. As batalhas são incríveis, batalhas navais, os romanos vão vencer, a estratégia e os detalhes eu te conto em sala, mas os romanos vencem, e aí os cartagineses pagam a indenização de guerra. Um tempo depois, nós vamos ter um outro gal bem importante chamado Aníbal. Aníbal é filho do Amílcar, e ele vai promover uma guerra também contra os romanos, tá?
Nesse lado eu terei romanos com um cônsul Armatus chamado Cipião contra os cartagineses sendo liderados pelo gal Aníbal. Aníbal vai ter uma estratégia de guerra fantástica, ele vai por território, vai lutar em território romano, vai vencer diversas batalhas, porém vai perder a guerra. E aí tá tudo muito bem lá em Roma, só que nós vamos ter a terceira guerra. Por quê? Porque tem um senador chamado Catão, que cada final de discurso dele dentro do Senado, ele vai dizer delenga Cartago, delenda Cartago. Qual a ideia? Destrua Cartago. Os romanos vão acatar essa ideia e vão destruir Cartago. Período republicano e as consequências dessas vitórias militares, né? Nós temos como característica do período republicano a expansão territorial e as lutas sociais. Expansão territorial está ligado às vitórias militares. A supremacia de Roma sobre o mar Mediterrâneo, com as guerras que a gente acabou de ver, as guerras púnicas, nós temos, então, um grande fluxo de riqueza, que são os patrícios ficando mais ricos, os trabalhadores, né, então, que vão chegando como forma de escravidão, e os clientes se sentindo prejudicados pelas propriedades que vão ser vendidas a baixo custo, o êxodo rural, porque muitos deles vão para a cidade, essas tensões que vão gerar na cidade, a gente pode chamar de guerra civil, porque nós vamos ter muitos desempregados, que são os clientes e os plebeus também, e aí o governo vai instituir o início, então, aí de uma política chamada pão e circo. Essa política do pão e circo, ela é bastante utilizada, inclusive, nos dias de hoje, tá? A ideia é que as arenas eram utilizadas como forma de alienação da população. O governo distribuía pão e fazia entretenimento em forma de jogos, de corridas, de lutas, como forma de amenizar os problemas sociais que estavam tendo. A população ganhava o pão, assistia os jogos, as lutas, as corridas, e depois voltava para casa tranquilos e não pensavam em seus problemas sociais. Por quê? Porque no dia seguinte teria a mesma coisa, distribuição de pão, jogos, lutas, corridas, era uma forma, então, de alienação. E aí, durante esse período ainda, nós temos as reformas. Irmãos Tibério Graco e Caio Graco. Esses dois irmãos aqui, os dois têm cargo político, tribunos da plebe. Tibério Graco, ele fez uma lei chamada Lei Agrária, que nada mais é do que reforma agrária. A sugestão dele era dividir as terras ociosas entre a população mais pobre. É evidente que os patrícios não vão gostar desta ideia, e aí Tibério Graco amanhece boiando no rio Tibre. Na sequência, Caio Graco, que também é um tribuno da plebe, faz uma lei chamada Lei Frumentária, que ele quer doação de trigo para os pobres. Não vai dar muito certo isso também, por quê? Porque o dono da produção de trigo eram os patrícios, e os patrícios não tinham interesse em doar a sua produção para os pobres. Logo, Caio Graco vai ser convidado a cometer suicídio, e assim o fará. Esse período, então, em crise, vai ter algumas ditaduras militares. Mário e Sila vão tentar botar ordem na casa. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque vai reforçar o poder do Senado e vai diminuir a ação do tribuno da plebe, o que vai gerar mais conflitos sociais. E é nesse contexto que nós teremos o primeiro triunvirato. Os triunviratos são dois e são bem importantes, tá? Nesse primeiro triunvirato, eu tenho Pompeu, Júlio César e Crasso. São 3 patrícios, 3 generais, e a ideia é dividir o poder e comandar Roma. Júlio César é um líder de um partido popular, Pompeu é um general e Crasso é um ex-cônsul, e ele é o homem mais rico no momento em Roma. Júlio César, importante dizer, Caio Júlio César,
ele é um ditador supremo e vitalício. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele era um general, depois ele passou a ser um cônsul armatus, aí ele ganhou aquele cargo, aquela magistratura de ditador, que era um cargo apenas por 6 meses, carta branca. Ele vai usar essa carta branca para fazer com que esse cargo se torne vitalício. E aí ele vai dominar a Gália, durante 10 anos ele lutou na Gália, região onde hoje é a França, e ele vai conseguir dominar. Quando ele retorna, nós vamos ter aí Crasso vai morrer em batalha, César e Pompeu vão disputar poder. César vai vencer e assume esse poder. Ele vai promover reformas populares em benefício do exército, em oposição aos senados, aos patrícios, e ele vai ser tão poderoso, que se politicamente ele desse um passo atrás, ele seria rei, e se ele desse um passo à frente, ele seria imperador. Lembrando que ele está no período da República. César viveu e morreu no período da República. Caio Júlio César nunca foi imperador. Porém, todos os imperadores são Césares. Por quê? Porque vai ter uma conspiração do Senado e ele vai ser assassinado. Mas o nome dele é tão poderoso que vai virar título. César nasceu no ano 100 antes de Cristo, em Roma, e morreu em 15 de março de 44 antes de Cristo. De novo, vou deixar bem fixo isso aí. Fica ligado, faz um elefante cor-de-rosa aí do lado. Ele viveu e morreu no período da República. César nunca foi imperador. Falou, valeu? Falou, valeu. Ele foi um general, ele conquistou a Gália, ele foi um cônsul armatus e ele foi um ditador vitalício. Aí nós temos, logo depois da morte de César, o segundo triunvirato. Aí eu tenho Marco Emílio Lépido, a gente chama ele só de Lépido, ok? Tenho Marco Antônio, que é BFF do Júlio César, e eu tenho Otávio Augusto, que era sobrinho de César. Otávio, sobrinho, Marco Antônio, general, e Lépido, ele era um comandante, ok? Nós vamos ter aí, Lépido sai de cena por um cargo religioso, numa conspiração. Marco Antônio, que ficou com o Oriente, vai se envolver com Cleópatra. O receio romano da dominação egípcia, Cleópatra tem planos para dominar Roma. Otávio se uniu ao Senado, aquele resto de Senado que sobrou lá em Roma, e acusou Marco Antônio de traição, e aí nós teremos uma guerra muito legal, chamada Guerra do Áxio, onde teremos a Roma de Otávio, sobrinho de César, contra o Egito de Cleópatra e Marco Antônio. A batalha será naval, fantástica, e por perder essa batalha é que nós temos Cleópatra cometendo suicídio junto com Marco Antônio. O triunvirato, então, de forma escrita, Marco Antônio, Lépido e Otávio. O Lépido sai por cargo religioso. A guerra por poder entre Marco Antônio e Otaviano vai gerar a batalha naval fantástica do Áxio. Otaviano vence. Marco Antônio morre, cometendo suicídio junto com Cleópatra. E Otávio, então, se declara um Augustus. Lembrando que Augusto também é título, filho dos deuses. E aí a gente vai ter o início do Império. Ok? Na próxima aula, a gente tem Roma. De novo? Sim, a parte do Império, daí a questão religiosa e as questões culturais. Falou, valeu, até mais.